Olá! Oi, pessoal! Então, eu tô aqui de novo para gravar novos vídeos para vocês. Hoje eu vou gravar 2 vídeos para vocês sobre algumas contextualizações históricas que eu gostaria de fazer sobre a formação do Estado moderno. Eu mandei um vídeo super rapidinho pra vocês semana passada, né? Depois eu dei uma olhada no vídeo e eu vi que ele ficou bem atropeladinho mesmo, porque na verdade o WhatsApp ele não me permite enviar vídeos muito longos, né? Então eu tentei fazer ele da forma mais rapidinha possível, mas eu achei que não ficou legal. Então dessa vez eu vou gravar de uma forma mais lenta, com mais detalhes para vocês, porque aí eu coloco ele na internet e vocês podem assistir conforme a necessidade de vocês. Visto que a apostila de vocês é bem curtinha e ela fala bem por cima dos assuntos, eu resolvi fazer essa contextualização para ficar mais fácil o entendimento, para a gente poder realmente compreender como é que se deu a formação do Estado moderno, tá? Primeiro, eu gostaria de falar que boa parte dos trabalhos de ciência política estuda o Estado, tá? Então, a definição de Estado mais utilizada pelos especialistas, pelos cientistas políticos, ela foi formulada pelo Weber. Lembra, né? Weber é um dos 3 porquinhos da sociologia. Ele é um dos nossos autores mais conhecidos e dos nossos autores clássicos, né? Max Weber. E ele diz o seguinte: o Estado ele é monopólio da violência legítima em um determinado território. Em outras palavras, ele está querendo dizer que o Estado ele tenta ser a única instituição que a população reconhece que em determinadas ocasiões ela pode sim praticar a violência. Tá? Então a população ela aceita situações de violência por parte do Estado por diferentes motivos que variam de sociedade para sociedade. Tá? Primeiro vamos falar do monopólio. O monopólio ele é uma palavra que foi emprestada da economia e ele descreve uma empresa que é a única vendedora de um certo produto. Então, quando Weber ele afirma que o Estado ele tenta ser o monopólio da violência legítima em determinado território, ele está dizendo que o Estado ele tenta se tornar a única instituição capaz de praticar violência legítima naquele território. Então, para compreender o que é violência legítima, a gente pode pensar na seguinte situação. Pensa assim que você está assistindo TV. E aí você está assistindo um noticiário e nesse noticiário está mostrando um conflito entre a polícia e criminosos. E tanto a polícia quanto criminosos eles estão utilizando de violência, eles estão atirando um no outro. Você assistindo isso, você provavelmente vai achar que a polícia ela tem o direito de estar atirando nesses criminosos, porém os criminosos eles não têm o direito de atirar na polícia, certo? Por quê? Porque você acha que em circunstâncias como essa, a polícia ela tem o direito de praticar a violência para se fazer cumprir a lei, tá? E os criminosos não. Então, em outras palavras, você considera que a violência praticada pela polícia no cumprimento da lei, ela é legítima. Então, ela é aceitável. Então, por que a gente acha que a violência da polícia contra o criminoso, ela é legítima? Porque, em geral, ela é praticada para fazer cumprir a lei e esse é o valor que a gente dá para a lei na sociedade moderna, em sociedades como a nossa, né? Então, predomina a forma de dominação racional legal. Então, para nós, o que vale é o cumprimento da lei. Quando a gente vê um policial, né, a força policial exercer ou cometer um ato de violência, quando ela não é justificada por lei, por exemplo, quando a polícia mata um inocente, a gente se revolta. Ou deveria se revoltar, né? Porque a gente vê histórias como essas, principalmente hoje em dia tá na mídia o tempo todo, né? E nem é todo mundo que se revolta, mas normalmente a gente se revolta com essa situação, né? Então,
a violência da polícia, do Estado, para a gente, ela só é legítima quando ela está sendo praticada conforme a lei. Mas é preciso ter em mente uma coisa muito importante. Nos estados modernos, né, que é Estado brasileiro, estadunidense, francês e assim por diante, eles não se formaram porque os fundadores desses estados eles desejavam proporcionar o bem-estar à população ou respeitar uma tradição, garantir respeito à lei, ou porque eles desejassem ser modernos, tá? Não é nada disso. Segundo o cientista político e historiador norte-americano Charles Tilly, ele é de 1929 e faleceu em 2008, tá? E no estudo de formação sobre os estados modernos dele, ele destaca que quando os estados modernos eles surgiram, eles não eram muito diferentes de facções quadrilhas criminosas, tá? Para não agredir o povo, eles cobravam impostos, eles cobravam do povo. Então, quando os estados modernos eles começaram a se formar no final da Idade Média, geralmente sobre governantes que eram reis, né, em geral, a nobreza, eles cobravam impostos à força, eles controlavam exércitos e eles conseguiam conquistar territórios por meio de guerra, como a gente vê que ocorre até hoje, né? Territórios ainda são conquistados de certa forma por meio de guerra. Então, o interesse básico desses governantes era explorar os povos que foram conquistados, explorar também aqueles que já tinham sido conquistados anteriormente e que para isso era necessário destruir adversários. Para conquistar territórios novos e explorar mais gente e para financiar mais guerras. Então, na origem do Estado está a guerra, né? E nem sempre fica clara a diferença entre uma guerra e um crime. Muitos estados, por exemplo, eles financiavam piratas que eram chamados de corsários. A Inglaterra, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela tinha uma frota de piratas, ela financiava vários piratas, né? E quando eles passavam a ter essa proteção dos governantes, eles eram chamados de corsário. Então, para conseguir recursos a fim de financiar os exércitos, os fundadores dos novos estados europeus, eles perceberam que valia a pena se aliar a certos setores da sociedade e que exércitos, quanto mais poderosos, mais caros eles eram. Então, os estados europeus, eles descobriram logo a vantagem de pegar dinheiro emprestado para financiar as guerras deles. E de quem que eles pegavam esse dinheiro emprestado? Da burguesia, dos burgueses, dos comerciantes, que era quem tinha dinheiro, tá? E essa camada, lembra que eu falei no vídeo passado, ela estava em ascensão, ela estava subindo, né? A burguesia, ela estava crescendo. Então, os reis, eles conseguiram acumular riqueza e formar exércitos poderosos, eles conseguiram também enfrentar os nobres que tinham os próprios exércitos financiados pela burguesia. Então, segundo o Charles Tilly, né, aquele historiador, o desarmamento da nobreza europeia ele foi um processo que levou à eliminação de exércitos particulares dos nobres, muitas vezes destruição de fortalezas e dos castelos. Quando eles conseguiam desarmar os nobres, os reis eles passaram a ter um monopólio de violência nos seus territórios e um processo de concentração de poder, enquanto eles iam ficando cada vez mais fortes, derrotando mais nobres, né? Mais concessões eles foram tendo que fazer para os burgueses. Por quê? Porque eles pegavam esse dinheiro emprestado dos burgueses e os burgueses queriam alguma coisa em troca, certo? Eles não iam emprestar o dinheiro à toa. Então, quanto mais eles cresciam, mais eles conquistavam, mais dinheiro eles pegavam emprestado, mais concessões eles tinham que fazer para os burgueses. E também para os homens que lutavam nos exércitos dele. Então, para satisfazer a burguesia, eles tiveram que criar leis que incentivassem o comércio e a indústria e deixar de interferir na atividade econômica. Né? Para evitar que o povo se rebelasse, eles tiveram que ceder cada vez mais a direitos à população. Né? Esse é mais ou menos um contexto histórico sobre essa questão do Estado e como foi se formando o Estado moderno, para complementar aquele vídeo da semana passada, beleza? Oi, gente!
esse é o vídeo de número 2. Eu já nem sei mais quantas tentativas eu fiz de gravar esse vídeo, mas eu espero que dessa vez eu consiga. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os contratualistas, tá? A gente viu, né, que a origem do Estado, ela tá na guerra e nas conquistas. Maquiavel, que foi um pensador italiano, ele pensa, né, sobre a fundação dos estados, e que o Estado ele é uma forma de dominação, mas essa dominação ela precisa ser legítima e ela precisa convencer quem obedece a obedecer, certo? Então, quando o Estado moderno ele foi formado, vários pensadores eles tentaram resolver a questão de quando é que o Estado ele é legítimo. E foi durante esses debates que muitos dos nossos conceitos de liberdade, igualdade e democracia foram formados, né? Então, a gente vai falar sobre 3 autores fundamentais para a nossa cultura, que falam sobre a criação do Estado moderno, né? E que eles são influenciadores até hoje nas políticas, com os livros deles. Eles são conhecidos como os contratualistas. A gente vai falar de 3 autores, né? A gente vai falar dos ingleses Thomas Hobbes, John Locke e do franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, tá? Até hoje, boa parte das ideias políticas elas têm origens nesses livros dos pensadores conhecidos, né, como contratualistas, porque eles viam o Estado como resultado de um contrato entre os cidadãos que concordavam em obedecer à estrutura de poder com as regras próprias. Né? Embora o Estado tenha se formado através de conquistas e guerras, os contratualistas eles se perguntavam se todos nós nos reuníssemos, né, e fundássemos um Estado por nossa própria vontade, como é que seria esse Estado, né? Esse Estado, para eles, sem dúvida, seria legítimo, porque ele seria a expressão da vontade dos homens livres que obedecem, tá? Então, esses 3 autores, a gente tem primeiro o Thomas Hobbes e o John Locke, que eles têm um período mais parecido, tá? O Thomas Hobbes, ele é de 1588 a 1679, o falecimento dele, e o John Locke de 1632 a 1704, tá? O Jean-Jacques Rousseau, ele já nasce depois que esses dois já tinham falecido, então ele já vem um pouquinho depois. Então, eles propõem a pergunta de como seria a vida sem o Estado. E essa fase da vida sem o Estado, com letra maiúscula, tá? Ele era chamado de estado de natureza. Então, como que seria o estado de natureza para esses autores e o que desse estado de natureza levou, então, à formação desse estado moderno, tá? Por que as pessoas, do estado de natureza, elas decidiram criar o Estado? Então, para o Hobbes, a vida no estado de natureza ela seria extremamente violenta, pobre e curta. E se você vivesse no estado de natureza de Hobbes, você teria medo de ser atacado por outras pessoas o tempo todo, tá? Se elas te atacassem, o que ia acontecer? Você teria que se defender, certo? Então, a melhor coisa que se tinha para fazer no estado de natureza para Hobbes era defender a si mesmo, era se armar e se defender. Então, assim, todo mundo estava em um estado de guerra contra todo mundo o tempo todo, né? A única coisa que se pensava era em se defender, né? Que as pessoas estariam contra você, querendo roubar os frutos do seu trabalho e o seu modo de sustento o tempo todo. Então, não sobrava muito tempo para trabalhar. Não sobrando muito tempo para trabalhar, não tinha muitos alimentos, não tinha como sobreviver. Então, por causa disso, essa situação levou as pessoas a fundar o Estado, porque eles abririam mão da liberdade deles, né, de estarem livres, e concordariam em obedecer a um Estado para que eles pudessem viver em paz, porém dentro da lei. Então, para que eles pudessem viver sem medo de ser atacados por outras pessoas e pudessem trabalhar e prosperar. Essa é a ideia de Hobbes. Aí vem John Locke em seguida,
né? E o John Locke ele já acreditava que o estado de natureza ele seria bem melhor do que o Hobbes imaginava, porque para o Locke as pessoas em estado de natureza elas seriam livres e teriam direito à propriedade do que elas produziam. Então, para entender essa questão do direito à propriedade, a gente vai usar um exemplo. Tá? Então, vamos supor que você trabalhasse numa plantação e o seu trabalho ele fica misturado à terra, né? Como é impossível você desvencilhar o seu trabalho da terra, tirar o seu trabalho da terra sem destruir a plantação, como você não consegue separar esses dois, então aquela plantação é sua nesse contexto de estado de natureza, tá? Então, mas se esse estado de natureza ele não é tão horrível como Hobbes imaginava, o que fez essas pessoas nesse estado de natureza para John Locke fundar o Estado? Para ele, muitas vezes surgiam conflitos de quem teria direito sobre o quê, e ninguém seria um bom juiz de si mesmo. Então, dessa forma, era preciso fundar um Estado que fosse capaz de ser juiz nesses casos. Então, aqui que está a diferença entre o Hobbes e o Locke. O Estado para o Locke, ele não poderia julgar do jeito que quisesse, tá? Enquanto as pessoas fundaram o Estado, que elas já tinham o direito à propriedade, desculpa. Elas teriam liberdade e a propriedade, por isso elas seriam obrigadas a obedecer ao Estado para que ele protegesse esses direitos e a liberdade que eles já tinham da propriedade no estado de natureza. Assim, o Estado, o Estado ele não ameaçava nem a liberdade nem a propriedade. Assim, se o Estado ameaçasse a propriedade ou a sua liberdade, você teria o direito de rebelar-se contra o Estado. Era isso que o John Locke falava. E aí, depois, né, vocês viram que Jean-Jacques Rousseau, ele tem o nascimento depois do falecimento desses dois autores, ele vai falar que o estado de natureza, ele era uma concepção ainda melhor do que Locke achava que era. Se você vivesse no estado de natureza de Rousseau, você seria livre e você seria feliz com o pouco que você possuísse. No entanto, o convívio com outras pessoas faria você se importar cada vez mais com a opinião alheia e tentar estar melhor do que os seus semelhantes. Então, aos poucos, vocês deixariam de ser iguais e haveria um golpe final contra a igualdade com a invenção da propriedade. Né? Então, cada vez você tentaria superar o seu vizinho e o seu vizinho cada vez tentaria superar você. E você, essa igualdade, ela se desfazeria porque... Desculpa, gente. Então, ela deixaria de existir porque alguém estaria em um nível superior ao outro. Tá? Então, após a invenção da propriedade, seria necessário criar o Estado e leis para proteger a propriedade. Mas a perda da liberdade natural do homem, ela podia ser ao menos compensada com a conquista da liberdade do cidadão. Ele deixaria de ser um homem livre para ser um cidadão livre. Então, para Rousseau, a única maneira de preservar a liberdade após o surgimento do Estado seria se todo mundo aceitasse entregar os seus direitos uns aos outros e não ao governante, como é colocado na concepção de Hobbes. Então, ao fazer isso, o indivíduo ele não teria interesse em exigir demais das outras pessoas, porque ele não queria que fosse exigido demais dele, de volta, entende? Então, seria uma questão de igualdade. Eu não exijo demais de você e você não exige demais de mim. Então, nesse contexto, seria preciso merecer a liberdade participando da vida política do país e principalmente das elaborações da lei. O Estado mereceria ser considerado legítimo quando as suas leis fossem criadas pela vontade geral, que é a vontade do conjunto dos cidadãos que visa o bem comum. Então, se a gente pensa somente em nós mesmos quando a gente escreve a lei, o Estado ele vai funcionar mal e aos poucos a gente vai acabar perdendo a liberdade que de início a gente achou que teria quando fez as leis somente pra gente. Então, as ideias de Hobbes, Locke e Rousseau, eles ajudam a gente a entender melhor e explicar sobre a política
e sobre o Estado. Então, o Hobbes ele formulou uma justificativa consistente para a existência do Estado, e as ideias sempre voltam à tona quando a ordem pública está seriamente ameaçada, como, por exemplo, num estado de guerra civil ou num surto de violência. O Locke ele foi o primeiro grande defensor um defensor moderno, da liberdade e dos direitos do cidadão, tanto político quanto econômico. E o Rousseau, ele discutiu com bastante competência a questão da democracia e da igualdade. Talvez tenha ficado meio atropeladinho agora no final, mas eu espero que tenha dado para entender, beleza?